Olá, grupo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui pra gente o que tem de novo na minha estante. Eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar com vocês alguns livros que a gente comprou aqui em casa nesse mês de dezembro. Confesso que ultimamente a gente não tem comprado tantos livros assim, no máximo um ou dois por mês, nem todo mês a gente compra, mas um mês ou um ou outro livro que a gente achou interessante e tal. Mas esse mês eu confesso pra vocês que eu dei uma extrapolada nas compras. E nós vamos começar, para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos começar aqui por o meu autor favorito, Charles Dickens. Eu sabia que o Charles Dickens ele era cristão, porque se a gente for pegar esses autores ingleses do período dele, a maioria são cristãos, se não todos, né, são cristãos. Mas eu não sabia que ele era cristão tão devoto, seria a palavra. E eu achei essa história no final do mês, acho que novembro, não sei. Mas eu achei essa história que é O Rei dos Reis, que o Dickens, ele contava para os seus filhos. A intenção dele nunca foi publicar essa história, mas acabou sendo publicado depois. Eu acho que os filhos dele publicou, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas é isso aqui, ó, O Rei dos Reis, de Charles Dickens, para acrescentar na minha coleção do Dickens. E junto com esse livro aqui, eu comprei também um outro. Ele é bem fininho, olha, é um conto mesmo. Mas eu comprei um outro um ficção também, que é A Chave Dourada e Outros Contos. É um conjunto de contos, né? Eu não sei quantos exatamente tem, mas são contos do George MacDonald, que foi o cara responsável por fazer C.S. Lewis, por ajudar na conversão de C.S. Lewis e também por inspirá-lo, né, a escrever as suas histórias. Os dois livros eram essa editora Príncipes, mas acho que é Príncipes mesmo. Essa editora, ela é bem legal porque ela tem edições simples, mas com texto integral, ó. Inclusive aqui atrás, isso aqui tem escrito, ó, texto integral traduzido do inglês. Só que a edição deles, eles são bem bonitos, as capas são bonitas, mas o livro em si são livros mais simples, que isso é interessante porque torna o livro mais acessível para todo mundo, né? Quem quiser ler, por exemplo, Dickens, as edições mais luxuosas, mais cheias de detalhes, são muito caras. Então essas aqui são edições baratas, que a gente tem acesso sem perder a qualidade do texto, que na verdade o importante é o texto. As capas são bem bonitas, mas elas são bem malinhas, sabe? Não são ruins, mas são mais simples do que a gente costuma encontrar por aí. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei nesses livros, mas foi menos de R$20. Não chegou a 15, eu acho, mas não vou lembrar o valor exato. O próximo livro, a gente pegou a dica desse livro enquanto a gente assistia um podcast. Não vou lembrar agora o nome da missionária, da mestre que tava nesse podcast e indicou pra gente, mas era um podcast, era uma conversa do Dizescope, e ela indicou esse livro. Na verdade, ela comentou sobre esse livro durante a conversa e a gente achou interessante e decidiu comprá-lo, que é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse daqui é do Peter Scazzero, não sei pronunciar, mas é esse aqui. A gente achou extremamente interessante o livro, apesar da gente... Eu não li ainda, o Lucas já leu, mas eu não li ainda. Mas é importante a gente ter uma espiritualidade e uma emoção saudável, porque eu acho que a gente não flui no espiritual se a nossa emoção não estiver saudável. Ele é interessante, eu pretendo ler agora, nas minhas próximas leituras de devocional de teologia, por aí. Esse daqui é um livro que eu acompanhei uma conferência de empreendedorismo, talvez, Talon. É uma conferência que acontece em Brasília. Eu não participei esse ano porque eu tava grávida ainda, então não consegui, ou eu tava recém-parida, alguma coisa assim, eu não consegui estar presencialmente nessa conferência, apesar de eu querer bastante. Mas tava um autor lá, o autor desse livro, tava palestrando lá, e as coisas que eu acompanhei, assim, foi, sabe, eu achei muito interessante. E eu descobri que parte do que ele falou na palestra tinha no livro que ele escreveu, que
que é o Chamados para Criar. Na verdade, eu tô lendo bastante coisas sobre criatividade nos últimos tempos, sabe? Eu acho que eu tô com uma chama para a criatividade, para eu criar. E esse livro aqui, o nome do autor é o Jordan Hainal, não sei. Tá coisadinho aqui, porque o Lucas tá lendo ele tem gostado bastante, inclusive. Mas esse aqui é um livro sobre criatividade. Eu acho que eu tô, tipo assim, um livro de criatividade a cada 2 meses. E ele fala justamente sobre isso, que nós fomos criados para criar, sabe? Para criar, seja nas artes, seja empreendendo, seja, enfim, para resolver, enfim. Aí esse livro é muito interessante, tá na minha lista também de próximas leituras. O outro livro, ele chegou hoje, pra ser mais exato, por isso que eu tô gravando. Hoje é dia 28 de dezembro, eu tô gravando, eu acho que nós não compraremos mais nada. Mas ele chegou hoje, a gente comprou de alguns dias, que é o Pastoreando o Coração da Criança, o Ted Tripp. Nós recebemos a indicação desse livro também durante um podcast que a gente assistiu, que é o podcast do Luciano Subirá com a esposa dele. E ele conversava com Israel Subirá, todos eles conversavam, né? E ele citou esse livro algumas vezes. Eu acho que é muito importante para quem é pai e tá entrando em fases desafiadoras da infância, que é o nosso caso, né? Nós temos uma criança de 2 anos em casa e um outro recém-nascido, e eu acho que é importante a gente entender que crianças são diferentes de adultos e como é que a gente pode pastorear a nossa casa, pastorear as nossas crianças, guiá-las pelo caminho certo. E então o Israel, o Luciano Subirá, a esposa dele, eles falaram muito bem desse livro, comentaram sobre esse livro durante o podcast, e a gente decidiu testar. Aliás, a gente decidiu comprar para ler. E, por último, e não menos importante, eu adquiri exatamente hoje é um domingo, e estava na livraria da igreja por um preço maravilhoso, e eu não pude deixar de comprar porque estava na minha lista de aquisições, né? É um livro de ficção cristã, só que é um livro de terror. Olha que curioso. Eu não gosto de ler terror. Eu acho que eu nunca li. O máximo que eu li foi drama ou suspense policial, alguma coisa nesse sentido. Mas é um gênero dentro da ficção cristã que eu li. Eu escutei algumas coisas nos últimos dias e parece que um clássico, assim, digamos, desse gênero dentro da ficção cristã é esse livro aqui, Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, não sei. É esse livro aqui. Ele tava com um preço maravilhoso na livraria, então eu já comprei. E também vai ser uma das minhas próximas leituras, talvez de bolso, não sei. Mas vai ficar aqui junto com as minhas pilhas de 12 livros para 2026. É isso, gente. Só lembrando, eu acho que eu não falei. Esse livro é pela Editora Vida. Esse daqui eu não sei qual é a editora, é a Editora Fiel. O do Jordan é a Thomas Nelson. Thomas Nelson é minha queridinha. E esse tem Espiritualidade Emocionalmente Saudável pela United Press. Da Agnos, ou Ragnos, eu nunca sei o nome dessa editora. Aí é isso, gente. São livros que eu comprei, eu não sei quando lerei, mas espero que breve, porque tá dentro da minha lista, então eu vou terminando as minhas... a listinha, enfim, vou terminar a leitura e começando outra, então pode ser que eu leia nos próximos meses. E aí, você já leu algum desses livros? Você tem interesse em algum desses livros? Comenta aqui embaixo para eu saber se você conhece, o que você fala sobre esses livros, para eu ver se eu vou acabar furando a fila da minha listinha ou coisa parecida. É isso que temos aqui. Foram as últimas compras do ano. Eu acredito que não faremos mais nenhuma. Mas foram esses últimos livros que nós compramos em 2025. Beijinho, fique com Deus e até a próxima.